Você já parou para pensar que muitas vezes as decisões e escolhas que você toma são muito mais motivados por demandas externas, por questões sociais, pela visão de outras pessoas a partir da sua própria vida, do que por aquilo que traz sentido e significado a quem você é? Sem falar que muitas vezes a gente também se identifica com caminhos e jornadas que não refletem a nossa verdadeira singularidade e aquilo que a gente quer ver florescer no mundo. E é pensando na forma como a gente poderia construir um ano de 2025 de forma mais consciente, alinhando os nossos passos com a linguagem do nosso coração, daquilo que caminha na direção dos nossos sonhos e do que a gente quer realmente ver ser fortalecido no nosso dia a dia, que a gente vai vivenciar ao longo de 5 dias a possibilidade de construir passos e pequenas transformações de forma consciente e alinhada com quem realmente somos. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Aline Veloso e eu vou conduzir vocês ao longo dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Só que para a gente poder fazer esses caminhos de forma concisa, disciplinada, consciente, a gente vai ter como base o nosso guia. Eu chamei ele de Seu Guia para o Ano Consciente. Então, ele é o nosso material de apoio. Dentro dele, vocês vão encontrar uma série de exercícios, práticas, reflexões, e a proposta maior desse vídeo é realmente esclarecer como vai funcionar algumas das ferramentas, tirar algumas dúvidas que podem surgir ao longo do percurso e trazer ainda alguns detalhes de como vai acontecer cada um dos nossos dias de práticas. Esse é o material que vocês vão ter acesso no formato PDF e eu vou pedir para vocês imprimirem. Tem alguns exercícios e atividades aqui dentro que vão poder ser feitas numa folha de papel, num caderno, já outras vocês realmente vão precisar desse material em mãos. E além disso, essa aqui vai ser a nossa bússola. Para cada dia de encontro, a gente vai ter uma sequência de exercícios propostos, a prática de meditação que eu vou encaminhar logo pela manhã. Então, cada um é direcionado com a intenção daquilo que a gente quer fortalecer no dia. E aí eu vou fazer uma breve apresentação para vocês aqui de forma geral desse material. Não quero tirar o elemento surpresa, então eu vou focar só em alguns exercícios que eles costumam gerar dúvidas. Mas aí aquilo que for surgindo também ao longo da nossa jornada, vocês podem levar lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, gente. O material ele é extremamente autoexplicativo e didático. Então, eu já trago trazendo dicas, né? Sugestões para vocês de como usufruir esse material da melhor forma possível. Tem algumas diquinhas aqui, por exemplo, né? Seja gentil consigo mesmo. Pode ser que você não consiga preencher esse material inteiro na primeira semana, tá? Tem muita atividade, principalmente nos últimos dias. Trouxe aqui de cara para vocês um plano de autocuidado. Não tem segredo. Aqui eu tenho algumas propostas, pequenos movimentos mais significativos, com foco da gente gerar um pouco mais de autocuidado, fazer pausas, levar cuidado e carinho para nós mesmos diante de uma vida corrida e acelerada. Então, para cada dia, gente, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, tem aqui as sugestões de pequenos movimentos, mas que geram grandes transformações. A mandala das emoções, a gente já usou num outro desafio que a gente teve, e aí eu fiz um aprimoramento dela e trouxe de novo aqui. Algumas pessoas estão familiarizadas com essa ferramenta porque a gente costuma usar ela muito em trabalhos com o feminino. Aqui eu direcionei ela para a gente começar a fazer um mapeamento das nossas emoções. Então, aqui, por exemplo, a gente tem todos os dias do mês, né? Essa mandala aqui, no caso, ela foi do dia 1º até o dia 30. A gente vai preencher ela ao longo dos 5 dias de encontros, mas os 30, gente, podem ser preenchidos depois. Então, aqui é um material que ele dá continuidade a esse exercício de autoconhecimento. Então, aqui de uma forma, como exemplos, né, eu coloquei aqui, por exemplo, o L1, a gente vai olhar para os aspectos físicos. O L2 emocional, o L3 mental, o L4 energia e L5 a força de ação. Vamos pensar naquilo que a gente quer colocar em movimento na nossa vida, que a gente quer materializar. Então, por exemplo, no meu dia 1, eu tenho essa sequência aqui de quadradinhos. No que se trata do meu campo físico, eu posso estar me sentindo de um modo geral nesse dia relaxado, um sono pesado, um sono leve, disposto, cansado, tenso ou com dor. Tá pequenininha aqui para mim na tela. Então você vai preencher segundo aquele estado que você vê que ele predominou no seu dia. Olha, de um modo geral, hoje eu tô me sentindo cansado. De um modo geral, eu tô me sentindo bem disposto, pensando no meu dia como um todo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou escolher essa corzinha aqui, ó, o verde da disposição, e eu vou preencher esse pequeno quadradinho aqui. Posso preencher ele todo como eu posso fazer uma bolinha. Aí eu vou para a segunda categoria.
Emocional, eu me senti, de um modo geral, sereno, apático, triste, temeroso, alegre, ansioso, irritado. Qual foi a emoção que predominou? É lógico que as nossas emoções oscilam ao longo do dia, tá? Então, por exemplo, predominou que eu me senti ah, alegre. Então, eu vou preencher aqui com um amarelinho. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Como é que eu me senti mentalmente? Clareza, calma, foco, distração, confusão, sobrecarga. Agitação, nossa, hoje eu me senti extremamente agitado, vermelhinho. Então, aqui no meu L3, eu vou preencher o meu quadradinho de vermelhinho. Minha energia, renovada, expansiva, dinâmica, ativa, baixa, desanimada, estagnada. Hoje minha energia estava um pouco. Estava ativa, né? Porque eu me senti bem disposto. Então, eu vou preencher aqui o meu L4 com essa corzinha correspondente. Da mesma forma, a proposta dessa coluna aqui é a força de ação: intuitivo, criativo, conectado, motivado, desconectado, sem direção e bloqueado. Vamos pensar naqueles campos da nossa vida, principalmente, que a gente quer pôr movimento. Um projeto novo, um movimento criativo, um material que eu estou criando. Então, naquele dia, eu estou super motivado, estou me sentindo sem inspiração, estou super intuitivo, nossa, eu estou criativo, tive ideias muito legais. Você vai preencher o seu L5 aqui. E aí eu deixei mais duas lacunas. Você pode colocar aqui outros campos da sua vida que você gostaria de monitorar. E o que que vai acontecer aqui, gente? É muito bacana. Depois que a gente já fez duas ou três ferramentas como essa aqui, a possibilidade que a gente tem de comparar. A gente vai observando padrões. Então a gente percebe assim, nossa, eu tenho notado que emocionalmente eu tenho oscilado nessas emoções, tenho me sentido muito cansado, bem disposto. Nesse período eu me sinto mais criativo, menos expansivo. Então é uma forma da gente começar a se conhecer num primeiro momento, entender como a gente se sente, como que a gente pode mapear isso na nossa vida. E os outros campos também, tá? Aqui como sugestão que os alunos trouxeram do outro exercício que a gente fez, o campo da espiritualidade, né? Intuitivo, conectado, tudo isso você pode colocar aqui com o intuito de você mapear. E quando nós somos mulheres, a gente ainda pode correlacionar esse mapeamento com fases da lua, nosso ciclo menstrual, entender, por exemplo, que determinados períodos do ciclo a gente se sente mais introspectiva, mais reservada, outros mais extrovertidas, criativas, expansivas, e aí a gente começa a entender melhor como que a gente funciona. Então, uma ferramenta maravilhosa para a nossa vida. E aqui, gente, ó, dia um, o tema: quem está no controle da nossa vida, né? No caso da sua vida. Aqui a ideia é como a gente pode começar a perceber aquele tema que eu trouxe lá no início. Como algumas decisões, movimentos que eu tenho, né, muitas vezes eles não são direcionados por mim, ou ainda podem ser motivados por emoções como raiva, medo, insegurança. Então, aqui é o primeiro movimento que a gente já começa a fazer no dia 1, para a gente ir nivelando e entender, sou eu que estou sumindo a dianteira ou eu estou sendo movido por outros aspectos da minha vida que não refletem aquilo que eu realmente busco. Deixei aqui para vocês ainda nesse primeiro dia uma sugestão de meditação, né? Uma forma da gente assumir a direção através da nossa respiração. Porque a maior parte do tempo a gente está no modelo automático, a gente está reagindo às questões da nossa vida, fazendo checklist ali para aquilo que precisa ser feito, mas a gente não está realmente na direção, conscientes e lúcidos do porquê, por exemplo, a gente está fazendo aquele movimento, por que a gente está se sentindo daquela forma, por que a gente está tomando aquelas decisões. Então, esse aqui é um modelo de meditação básica que eu trouxe aqui para vocês, para entenderem como é que vocês conseguem, de uma forma simples, introduzir exercícios e práticas meditativas na vida de vocês. Dia 2, abraçando a si mesmo com compaixão. Trouxe aqui exercícios para a gente exercitar esse campo da autocompaixão. Como é que a gente pode oferecer um pouquinho mais de conforto e bem-estar para nós quando a gente não está bem, assim como a gente faria com um amigo, uma pessoa querida. Dia 3, aceitar para transformar. Aqui a gente vai entender que tem coisas na nossa vida que estão realmente fora do nosso controle e como que a gente pode lidar com isso, porque muitas vezes nós nos sentimos frustrados diante daquilo que a gente não pode mudar ou que a gente depende de terceiros para ser resolvido. Então aqui a gente já começa a introduzir um pouquinho a ideia de que tem coisas que a gente pode lidar de uma forma diferente, a gente pode encarar de uma forma diferente, e aí a gente vai ter exercícios complementares na frente para entender como é que a gente lida com a parte desconfortável, tá? Exercícios muito simples. Vocês vão ver, por exemplo, que na maioria das vezes eu vou trazer aqui uma pergunta, uma reflexão, e vou deixar os espacinhos ali para vocês poderem escrever, tá? No final do material tem algumas linhas e folhas em branco também, para vocês poderem fazer anotações.
Dia 4, cultivando a abundância interior. Quando a gente pensa na possibilidade de construir um ano mais consciente, a gente pode ressignificar também a forma como a gente busca e aspira as coisas na vida. Muitas vezes a gente é movido pelo sentimento de falta, mas se a gente inverter isso, se a gente começar a olhar pela nossa vida a partir daquilo que a gente tem, ou aquilo que a gente consegue contemplar no nosso momento agora. Então, essas perguntas iniciais no dia 4 vão nos ajudar a direcionar nesse sentido. Trouxe um exercício muito bacana aqui também, que é o Jardim da Abundância. A gente vai usar, né, do desenho, da escrita, para expressar essa abundância, essa riqueza, essa profundidade que existe no momento presente, quando a gente passa a contemplar o que a gente tem e não focar naquilo que falta. Dia 5, dando o primeiro passo rumo às mudanças reais. Aqui eu destaquei dois campos do conhecimento. Um é a gestão das nossas emoções e o outro é a construção de caminhos de forma consciente. Então, dia 5 é o dia que vocês vão ter mais exercícios. Pode ser que vocês não consigam fazer tudo nesse dia, mas o legal é que vocês vão poder recorrer a esse material depois para fazer ele com calma e preencher, porque eu acredito que as melhores ferramentas elas realmente estão aqui, porque são elas que vão nos conduzir à ação, ao movimento, o fazer acontecer. Então, eu trouxe para vocês aqui duas ferramentas muito legais, uma bem simples, como usar o diário das emoções, e aqui algumas perguntas norteadoras. Essas perguntas, gente, já adianto, esses exercícios do dia 5 eles podem ser replicados. Terminamos a primeira semana, replique esses exercícios para as semanas seguintes. São exercícios muito poderosos de autoconhecimento. Por exemplo, passei um dia extremamente turbulento. Eu paro, respiro e me pergunto como eu estou me sentindo, né? Ou qual foi a emoção que predominou no meu dia? Aí eu começo a olhar um pouco mais para mim, um pouco mais para como eu me sinto, e claro, com as orientações aqui, sempre numa postura de abertura e não julgamento. Quando a gente vai falar sobre cuidado das nossas emoções, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir essa ideia de que a gente tem emoções boas e emoções ruins, porque geralmente aquilo que não é agradável não são coisas que a gente quer lidar. Se eu não vejo a raiva com bons olhos, é claro que eu não vou querer olhar para ela, me relacionar com ela. E a ideia é que é o contrário, a ideia é eu conseguir construir uma nova relação com todas as minhas emoções, mudar a forma como eu lido com elas, trazer ferramentas que me ajudam a trabalhar na gestão dessas emoções. Então, essa é a proposta desse quinto dia. As perguntas todas vão nos direcionar nesse sentido. E aí eu trouxe aqui o método RAIN, que é como a gente pode trabalhar melhor essas emoções, principalmente quando a gente fala de emoções desafiadoras, que é o reconhecer, o aceitar, o investigar e o não se identificar. Então, o primeiro movimento, né? Eu reconheço como eu estou me sentindo, eu aceito, né? Eu posso começar a dar nome. Ah, nesse momento eu estou me sentindo triste. Né? Eu começo a investigar de onde vem esse sentimento. Ele está relacionado a alguma coisa que eu pensei, alguma situação que eu passei, né? E o movimento de não me identificar, porque aí eu começo a me desassociar, a entender que eu não sou a minha emoção. Então, esse simples fato de eu ganhar um pouquinho de espaço faz com que eu consiga refletir, por exemplo, como eu quero agir a partir dessa emoção. Se muitas vezes a gente age de uma forma reativa, aqui eu consigo trazer uma ação consciente. E isso vai refletir em todos os campos da nossa vida, nosso trabalho, nosso relacionamento, nossos convívios e principalmente a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos. Então, isso aqui são exercícios que, se a gente integra, a gente leva para a vida. Não é só a construção de um ano consciente, um 2025 consciente, mas como eu posso transformar a minha vida como um todo, né? Mais exercícios Não, perdão, aqui a gente traz exercício já de retrospectiva. Não quero passar aqui, eu quero deixar isso aqui como uma novidade para vocês. E essa parte aqui também, criação de metas conscientes para o nosso 2025. E aí, um detalhe já no fechamento do nosso material. Aqui, a gente não está iniciando um trabalho que ele vai ter um começo, um meio e um fim, né, ao longo de 5 dias. Não, a ideia é muito pelo contrário. Eu quero que vocês peguem esse material e vocês levem ele para a vida. Tá? São exercícios aqui que a gente desenvolve no nosso grupo de pausa com gentileza há 3 anos. Eu fiz um compilado de todas essas práticas, mas com o intuito direcionado de como a gente pode fazer movimentos mais lúcidos, mais conscientes, principalmente agregando valor e sentido àquilo que dialoga com a minha natureza humana, com quem eu sou e com o ser humano que eu me torno ao longo do caminho, e que não tem relação direta com conquistas materiais, com buscas externas, com satisfações, ou aquilo que eu acredito que vai trazer felicidade, mas que está desassociado de mim. Todo movimento que a gente faz agora é o voltar para dentro, né? É olhar para mim, alinhar algumas decisões e escolhas com caminhos, com decisões conscientes,
com aspirações internas, para que a minha passagem por essa vida deixe frutos, traga contribuições, auxilie outras pessoas, mas ao mesmo tempo vá me tornando um ser humano melhor. Então, de um modo geral, essa é a proposta da nossa jornada do ano consciente. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo, mas a gente continua lá no grupo do WhatsApp. Aquelas pessoas que ainda não embarcaram nessa jornada com a gente, deixa o convite. Vai ser um momento muito especial que a gente vai construir agora, na véspera de Natal, Ano Novo. E além disso, depois vocês podem recolher esse material, fazer ele de novo em janeiro, se preparar com mais presença, com menos agitação de final de ano, para poder construir um ano que se alinhe, que caminhe com esse ser humano que você quer expressar. No mais é isso, agradeço a presença de vocês aqui, a atenção nesses minutos e a gente se vê na nossa jornada consciente.